Primeiramente, eu queria começar aqui nesse vídeo mostrando eu quero que vocês tenham esse sentimento, que foi o sentimento que o Senhor me trouxe para mim falar sobre essa palavra, para mim entregar essa palavra para as pessoas terem o trabalhar que Deus fez em mim. Deus quer que a gente se purifique, que a gente esteja em santidade com Ele, mas Ele não quer que a gente fique tanto na busca de ter essa santidade e esqueça do próximo. A gente precisa da misericórdia, gente. Eu espero que vocês mergulhem nesse texto, tá? Junto comigo aqui no vídeo e entendam o que o Senhor falou comigo, que vai falar com você também através desse texto, tá bom? Buscando a santidade, mas mantendo a misericórdia pelo próximo, todo momento. Oi, gente, quanto tempo eu não apareço por aqui, né, pra estar conversando com vocês, estar falando, refletindo sobre coisas que o Senhor coloca, né, na palavra e que é bom dividir. Hoje eu quero dividir com vocês uma palavra que eu ouvi no culto domingo, né, mas que tem umas coisas que o Senhor moveu em mim, mexeu em mim, que eu quero dividir com vocês sobre a situação que eu entendi e que o Senhor conversou comigo no culto sobre a palavra edificante que teve domingo. Você que estava domingo pode ser que tenha tido alguma outra percepção também, e você entenda que isso deve ser dividido, né, com as pessoas e deve ser entregue. Aonde a gente vai falar, a palavra está em Lucas 10, a palavra está em Lucas 10, versículo, começa a partir do versículo 25. Gente, é aqui a parábola, é uma parábola, a parábola do bom samaritano, né, gente? Como o irmão disse lá, aqui, nessa parábola, a gente tem um intérprete da lei da época, que acaba se levantando, aqui está na palavra, se levanta com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? Um dos mestres da lei vai e pergunta isso para Jesus. E então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E Jesus devolveu a pergunta para ele, né? O que está escrito na lei? Devolve a pergunta para ele, né? O que está escrito na lei? Como você a interpreta? Ele pergunta para ele, né? E assim ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você ama a si mesmo. E acontecem mais coisas aqui na parábola, né? Eles continuam a conversa, então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Jesus fala para ele, né? E aí aí tá escrito aqui, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Eu acho de mais lindo nessa lei, porque nesse texto, né? É porque assim, eu vinha conversando com o Senhor sobre falar, comentar alguma coisa, dividir coisas sobre a lei, né? Nos stories aqui, como tem muito tempo que eu não venho, mas eu tô sempre aqui buscando alguma coisa para trazer aproximação de Deus pra gente, né? E eu vinha pedindo isso em oração, sabe? Quando eu cheguei lá e eu vi o contexto do texto, né? O texto que teria ali para reflexão da noite, no domingo, foi muito impactante para mim. E o Senhor falou fortemente no meu coração, vou dividir com vocês, né? E aí é muito interessante a parábola aqui, né? E aí ele pergunta isso para Jesus: quem é o meu próximo? Ele faz essa pergunta. E aí, gente, Jesus prosseguiu dizendo, perdão. Jesus prosseguiu dizendo, e aí Jesus conta, um homem, ele conta uma situação que aconteceu com uma pessoa, né? Vocês vão no texto, eu dei o texto para vocês lerem o texto. E aí Jesus divide que um homem foi assaltado, né? Foi ferido e ficou ali à beira da estrada. E passou por ele, mestre de lei, passou pelo homem um levita, e passou por ele um samaritano. Foram essas três pessoas que na parábola Jesus diz que passou pelo homem que foi assaltado, que foi machucado, enfim, que foi prejudicado aqui na parábola, né? Jesus divide isso com ele, fala que o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo, passou longe, né? Deu distância do homem, né? Passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou de largo. Também o levita passou longe do homem, né? Ficou longe do homem. E aí, aqui no texto diz que o samaritano foi o único que se submeteu a prestar sentimentos por aquele homem que estava ali, né? Caído, machucado, ferido, né? Ele passou e cuidou do homem, aqui na Bíblia diz. E a Bíblia diz: aproximou-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho, né? Um cuidado ali que ele teve, que o Senhor narrou aqui lindamente, como o samaritano fez ali. E aí, no final do texto, o Senhor pergunta. Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões, né?
do assaltante ali, veio a ser não só assaltado, mas machucado, né? Deixado, largado ali. E o mestre da lei, o que usou de misericórdia para com aquele, né, que estava caído, que passou pela situação ali, né? Então, gente, aqui nós vemos um mestre da lei, uma pessoa que ali, quando Jesus veio, Jesus estava aqui na Terra, né, como eu e você, ele era a pessoa que entendia da lei, a pessoa que entendia o que o Pai falava para ele, ou, teoricamente, teria que entender, né, o que o Pai falava para ele. Tanto que quando Jesus pergunta a ele como ele interpreta a lei, ele fala, amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E aí, quando o mestre da lei, os mestres da lei e os levitas, que são as pessoas que no momento ali da lei passam por uma situação dessa, aí eles não se prontificam a fazer o que a palavra diz. Por que isso não acontecia? Porque na época, os levitas, para estar servindo, os mestres da lei, para estar servindo, eles tinham que estar puro, né, gente? Eles tinham que estar longe de coisas que a lei diz que eles não deveriam estar próximos para poder servir, para poder estar diante de Deus, né? Mas o que o Senhor me trouxe aqui na reflexão é... Ai, Jesus, gente, é muito forte. Deus deu a lei. Ele deu a lei para ser cumprida, né? Os levitas e os mestres da lei tinham que cumprir a lei. Só que, ao mesmo tempo, eles esqueceram da misericórdia. Eles se apegaram tanto, se afirmaram tanto na lei, eles acabaram colocando a lei acima de Deus. Eles colocaram a lei acima do próximo, como ele disse, amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui, na parábola do bom samaritano, aqui ele vê... Jesus conta a parábola lindamente, sabiamente, ensinando o que o mestre da lei estava deixando de lado, que era a misericórdia e o amor. Deus não deu as leis à toa, ele não deu só as leis, ele deu as leis e ele deu o ritual de purificação. Se você for procurar na Bíblia, ele deixou as leis e deixou o ritual de purificação para os sacerdotes da época, se precisassem, né, porventura, da purificação. E esse seria um momento que eles teriam que se aproveitar, digamos assim, grosso modo, da purificação que o Senhor deixou para eles. E não deixar o próximo cair. Não, gente, Deus deu a lei, mas ele deixou a misericórdia. Ele deixou a misericórdia quando ele deu o ritual de purificação. Ele deixou a misericórdia, né? Então, assim, acima da lei, nem assim, junto com a lei, o contexto junto com a lei está a misericórdia. Então o sacerdote e o levita, ele estava deixando de lado a misericórdia que o Senhor colocou para ser feita para o próximo. Então o que adianta você estar purificado, você não precisar fazer a quarentena, o ritual de purificação, o que adianta mas você deixar o amor pelo próximo, entendeu? Então aqui Jesus ensina lindamente, gente, que o irmão falou domingo que somos chamados para permanecer em Cristo. E não, eu acrescentei aqui na oração que eu estava, e não na lei. Nós somos chamados para permanecer em Cristo e não na lei. Anula a lei? Não, Jesus não estava dizendo aqui que anula a lei. Ele perguntou para ele o que ele interpretava da lei. E ele disse, amarás o teu Deus de todo o coração e ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então ele não conseguia entender, o mestre da lei não conseguia entender quem era o próximo. O Senhor lindamente explicou com uma parábola do que a lei estava fazendo com que eles deixassem de fazer. De ter a misericórdia pelo próximo, né? De ter a misericórdia, de continuar com tudo. Então eu posso resgatar, eles poderiam ter resgatado, estava à beira do caminho e não ter perdido a unção dele. Por quê? Porque Deus deu a lei e deu o ritual de purificação para que ele estivesse inteiramente novamente com ele. Então os levitas e os mestres da lei estavam deixando a misericórdia, esquecendo da misericórdia, né, gente, para poder continuar cumprindo a lei. Então isso estava ficando, consequentemente, se você for ler, isso estava ficando acima do que Deus pede, acima do que realmente é necessário para quanto irmãos, né? E essa parábola mexeu muito comigo sobre tudo que eu vinha orando, né? E eu achei legal dividir com vocês que Deus falou muito forte ao meu coração, à minha mente, muito forte ao meu coração de que Deus deu a lei. Ele falou muito isso ao meu coração, eu anotei aqui para mim não falar ao contrário. Deus deu a lei, mas ele não tirou a misericórdia. Ele não tirou a misericórdia em nenhum momento, mesmo tendo dado a lei, né? Então, assim, gente, o que temos feito com a lei após a vinda de Jesus, após o sacrifício de Jesus por mim e por você? O que temos feito? Temos olhado só para nós? Temos amado só a nós mesmos? O que estamos fazendo? Estamos levando mais pessoas a Cristo? Estamos levando mais pessoas à igreja para conhecer a palavra de Deus do que elas não sabem ainda? Porque a gente sempre tem a aprender da palavra de Deus, gente. Eu acho muito importante falar aqui, gente, é que hoje em dia nós temos muitas facilidades, né? Nós temos internet, maioria das vezes, em maioria dos lugares que a gente vai, eu falo maioria porque eu tenho a casa da minha sogra que lá não pega, eu me sinto maravilhosa quando eu vou pra lá, porque não tem nada pra ver, é só comunicação, é só, sabe, antigamente. Então eu falo, a maioria dos lugares a gente tem isso hoje. E a gente tem isso pra quê? Pra que Deus deu essa inteligência, essa capacidade da gente se comunicar à distância? Eu tenho uma prima que mora fora, que me vê por aqui, ó. Pra que Deus deu isso? Pra gente dividir a palavra, pra gente entregar a palavra dele, gente.
Pra gente estar comunicando sobre ele. Porque a palavra dele é a única palavra que não muda. Ele prometeu e ele vai cumprir. E a gente precisa ser disseminador da palavra. A gente precisa parar com isso de internet é só coisa ruim. Causa coisa boa na internet, gente. Seja coisa boa na internet. Isso eu falo pra mim e pra você, como eu disse. A grande maioria das coisas que eu converso aqui não é só pra vocês. É pra mim também. Eu aprendo também. Então, assim, vamos fazer da internet o que a gente sempre quis. Coisas boas. Dizer sobre Deus. Levar pessoas à conversão. Levar pessoas a Deus. Levar pessoas a conhecimentos do qual ela só tinha raso conhecimento. Eu tinha raso, hoje eu ainda tenho um pouco mais, né? Porque eu venho aqui, leio todo dia, tô aqui. Mas é um pouquinho mais, eu me inscrevi na escola justamente por isso, porque eu quero mergulhar e saber mais de Deus. Entregar mais de Deus. Gente, eu não quero só eu e minha casa no céu. Eu quero muitas pessoas no céu, eu quero muitas pessoas voltadas para Deus, eu quero muitas pessoas longe de feriados que não preenchem a vida delas, eu quero muitas pessoas próximas do que Deus quer para elas. Seguir a Deus vale muito a pena, gente. Estar com Deus, fazer uma escolha diária todos os dias, vale muito a pena. Então, que a gente faça da internet esse lugar que a gente quer que seja, né? Não esse lugar só de tragédia, esse lugar só de divisões, mas um lugar que aproxima de Deus, que mostra quem Deus é e que Ele quer pra gente. Que a gente seja como samaritano, aqui na parábola. Tenha misericórdia do mundo, misericórdia de como as coisas estão, misericórdia de colocar o próximo, gente, como prioridade. Prioridade. Nós, cristãos, temos que nos levantar e acabar com essa fala. A religião não se discute sim. Não para guerra, não para tristeza, para sabedoria, para entendimento da palavra. Como que eu vou ser luz do mundo, sal da terra, se eu não buscar na palavra, se eu não comentar com meu irmão, se eu não ouvir o que Deus falou através do meu irmão? Mais uma coisa para lembrar da escola aqui, você quer aprender a ouvir o Senhor mesmo? Ai, como é ouvir o Senhor? Se inscreve, gente. As vagas são limitadas também, se inscreve. Eu tô aqui falando sobre a palavra e lembrando, né? Eu tô muito animada para começar esse novo tempo com Deus, gente. Que as coisas quem dá é o Senhor. Eu creio muito nisso, quem dá é o Senhor. Mas temos que buscar muita coisa. Uma coisa que eu gosto muito de comparar a minha vida é, eu estou num barco, né, com uma água enorme no barco. E o Senhor vai e me manda o remo, e eu não aceito o remo porque eu quero Ele próprio ali, e Ele é o remo. Muitas das vezes Ele é o remo que está ali me entregando nas minhas mãos para me remar, para me buscar, para me ter conhecimento, para me dividir conhecimento. Então, gente, eu precisava vir dividir com vocês, depois de tanto tempo sem vir aqui, né? Essa parábola aqui foi muito, muito sábia da parte do irmão Domingo de dividir. Ele dividiu, assim, lindamente, tanto que o Senhor falou muito ao meu coração também, né? Sobre. E é isso, gente. Eu entendo que Deus falou ao meu coração como seria, tipo assim, falaria das nossas falas hoje, né? Deus deu a maneira de se purificar por acaso? Voltando para o texto aqui, né? Deus deu a maneira de se purificar lá na hora, nas leis, por acaso? Não, gente. Ele não deu por acaso. Ele não deu a maneira de purificação por acaso. Não, ele estava dizendo para cumprir o amor com o próximo. E é isso, gente. Vamos nos aproximar cada vez mais. Vamos buscar estarmos entendendo e ouvindo a Deus cada vez mais. Porque Ele é tudo para nós, gente. Ele é tudo para nós. Tudo na minha vida é Deus. Eu acredito que na sua também. Tudo na sua vida é Deus. Por mais que você entenda isso como uma prova, aquilo como uma dificuldade, é tudo trabalhar de Deus. Às vezes, é outra coisa que eu gosto de comparar a mim, para poder lembrar no meu dia a dia, na minha vida, que provavelmente pode edificar vocês também, o que Jesus passou nessa situação. Porque Jesus esteve aqui na terra, de carne e osso, como eu e você. Quando eu estou passando por uma situação, eu lembro o que o Senhor passou nessa situação. Uma coisa que me inconforma muito, que me deixa muito inconformada, assim, às vezes, né, me deixa, assim, abalada, é as pessoas não buscarem a palavra, ou uma fala que um dia eu escutei de uma pessoa que Deus vai abençoar um dia, falando que em meio a milhões de pessoas, Deus vai ouvir a minha oração, sim. Exatamente isso que Ele faz. Em meio a milhões de pessoas, Ele conhece a sua voz, a sua oração. E o que eu e você estamos fazendo com isso? Aonde estamos usando isso? Quando que nos voltamos para pensar, gente, o que Jesus fez aqui, quando Ele viveu por essa situação na Terra, porque Ele foi humano. Ele foi 100% homem, 100% Deus, mas Ele foi humano. Ele veio para mostrar que há capacidade de imitarmos a Ele, de irmos atrás dEle. E o que estamos fazendo com isso? Leiam a parábola do bom samaritano e ouçam o que o Senhor vai falar com vocês. Tá bem? Eu quero dar um exemplo aqui de pessoas, eu ia sair, mas eu terminar essa parte. De pessoa que tem sido como esse samaritano, colhendo as pessoas na rua, colhendo as pessoas feridas. Gente, tem milhares de ciganos no mundo que não conhecem a palavra do Senhor. Que não conhecem muita coisa. E tem uma família, tem um pastor com sua esposa, que é uma família que está guerreando para levar essa palavra a essas pessoas que porventura foram estigmatizadas ou faladas de alguma forma. Eu senti no coração de incluir com essa parábola do bom samaritano, essa situação.
Orem por isso. Eu tô chorando de tristeza não, tá, gente? Eu tô chorando de emoção, tô chorando de alegria, porque quando o Senhor fala com a gente se sente muito feliz. Eu me sinto tão honrada, que eu não tenho palavras para expressar e acaba se expressando em lágrimas, né? Porque a emoção é muito grande para descrever e aí expressa em lágrimas. Então, assim, gente, eu acredito que esse pastor tem sido como esse samaritano. Passou por essas pessoas que, porventura, a gente teve preconceito ou teve estigma sobre elas e pensou, aqui eu posso levar a palavra do Senhor. Olha, aqui eu posso mostrar o quanto eles são importantes para o Senhor. Então, assim, orem, gente, por essa missão desse pastor, sabe? Coloquem eles na oração de vocês, para que Deus dê força, renove as forças e que as pessoas se voltem, para que a missão deles para o reino seja cumprida, gente. Eles largaram muitas coisas que eles poderiam fazer na vida deles para estarem indo de lugar em lugar buscando essas pessoas ciganas que precisam do Senhor, que precisam ser levadas a palavra. Eles estão fazendo o ID, né? Eles estão fazendo a missão do Senhor através dessas vidas, com essas vidas. E eu queria terminar aqui antes, mas eu vou terminar falando para vocês colocarem esse pastor e a missão deles na oração de vocês. Para que o evangelismo deles chegue realmente aos corações e que as pessoas se sintam amadas, abraçadas, acolhidas por Deus, se voltem para o Senhor, né? É isso. Gente, como vocês viram aí, eu tô aqui no final do vídeo para falar com vocês, que eu estou matriculada num curso de teologia básica. Então eu vou buscar mais coisas, eu vou buscar mais conhecimento para continuar aqui no canal evoluindo, falando mais, trazendo mais da palavra para vocês. Então assim, confiem no canal, sigam, compartilhem, tá, gente? Comentem o que vocês desejam ver aqui, se vocês querem testemunho também aqui, tá? Aguardo vocês, conto com vocês no canal, tá bom? Estou aí buscando e buscando cada vez mais melhoria pra gente aprender mais, estar mais próximo do Senhor cada vez mais. Mais e mais e mais. E conto com vocês, gente. Curte, compartilha e ajuda o canal. Muito obrigada, que Deus abençoe.